públicos. A média do Flamengo é a melhor aí da história dos pontos corridos, né, da sua história. E a Carol Patati está lá no Ninho do Urubu. Flamengo se preparando, pensando no jogão decisivo contra o Corinthians. Tudo bem, Carol? Muito bem-vinda aqui ao Expediente. Oi, João. Boa tarde para você. Muito boa tarde a todos que estão ligados conosco. Então, sobre o que vocês estavam falando aí de média de público, já foram vendidos mais de 38 mil ingressos para o jogo dessa quarta-feira entre Flamengo e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. Realmente um jogão. Mas olha, muito mais do que público, a gente sabe que os jogadores de ambos os times querem ver um bom gramado no Maracanã, né? Tem sido motivo de muita reclamação por parte de jogadores, treinadores, dirigentes, e a promessa é que sim, vai ter aí uma força-tarefa para a gente poder ver na quarta-feira um gramado diferente do que se viu nesse fim de semana, tanto no jogo do Flamengo quanto no Fluminense e Botafogo. Realmente condição complicada, viu? Eu estive no jogo ontem e realmente teve alguns lances ali que eu fiquei com pena dos atletas, né? Levantando bastante terra, bastante areia também e grama de menos. Mas vamos falar aqui do treino do Flamengo. Olha, trabalho com bola normal para todo mundo que teve condições de ir ao gramado aqui do CT do Ninho do Urubu hoje. E isso restringe, né, dois jogadores aí que não puderam vir. O Rodinei, com problemas na coxa esquerda, sentiu o adutor da coxa esquerda e ficou tratando no vestiário, assim como o Marlos, ele que levou aquela pancada nas costas no jogo contra a Chapecoense, e aí não teve constatada fratura, felizmente, mas mesmo assim ainda está sentindo dores e é dúvida, evidentemente, para o jogo desta quarta-feira. Lembrando que hoje foram anunciadas aí as medidas de segurança para o jogo de quarta-feira, segurança reforçada, mais de 800 homens trabalhando aí no entorno do Maracanã e muitas ruas, muitos acessos serão fechados já a partir das 7 horas da noite para poder conter um pouco. Então, desde já, fica o pedido aí dos organizadores, né, da partida, os envolvidos também com a segurança, de que todo mundo priorize e prefira ir ao estádio de metrô. Como eu falei, até agora mais de 38 mil ingressos já foram vendidos, ou seja, mais uma vez, expectativa de casa cheia para esse grande clássico do futebol brasileiro. Voltamos com vocês no estúdio. Legal, Carol. A gente está vendo ali o Berrio, né? Imagens do Berrio, que voltou ao futebol no sábado, depois de 11 meses, né? Foi um momento emocionante. O Barbieri tem mexido muito no time, principalmente em algumas posições, comando de ataque e tal. Às vezes ele muda a lateral. Já tem aí uma pista do time do Flamengo para esse jogo contra o Corinthians, quarta-feira. No treinamento ele deixou alguma imagem aí escapar, alguma chance aí para vocês captarem? Aí, ô, Carol? Barbieri cauteloso, João. Olha só, a atividade começou 3 horas da tarde, foi aberta para a imprensa só depois das 4h30. A gente imagina que possam ter aí algumas alterações, né? Já vimos no sábado a presença do William Arão, depois da partida foi muito elogiado, daqui a pouco pode ganhar aí mais uma chance nesse time do Flamengo, uma mudança aí um pouco nesse esquema. E a gente pode falar também sobre a força-tarefa, né? Resta saber se essa força-tarefa vai dar certo, para poder contar com o Cuéllar e também com o Paquetá. A situação é a seguinte: na quarta-feira, esses dois jogadores são esperados aqui no CT do Ninho do Urubu, antes do meio-dia. A expectativa é que eles possam chegar entre 10 e 11 da manhã, vão ser reavaliados, eles que vêm em voo fretado dos Estados Unidos, estão com suas seleções. Um voo fretado vai sair de New Jersey com o Cuéllar, passa em Washington, vai pegar o Paquetá e o Dedé, né, uma ação conjunta aí com o Cruzeiro, vem para o Rio de Janeiro, né, Minas Gerais também, o Dedé vai descer por lá. E aí vai ser feita uma avaliação desses dois jogadores do Flamengo aqui no CT para saber se eles vão ter condições. Então, a gente sabe que o time 100% definido vai ser só na tarde, antes do confronto. Perfeito. E uma notícia que pode agradar e muito aí a quem está interessado no assunto Paquetá: ele não vai começar jogando contra El Salvador, hein? Diferentemente do Dedé. O Dedé do Cruzeiro vai começar a partida, ou seja, a tendência é que o Paquetá entre só no segundo tempo e aí aumenta a chance nesse esquema que disse a Carol Patati dele estar em campo quarta-feira contra o Corinthians no Maracanã. Carol, muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, espaço aberto, é só chamar aqui no Expediente Futebol. Valeu, Carol! Valeu, João. Um abraço. Muito obrigado, Caroline Patati. Mandar aqui um grande abraço para o Juan, né? Uma notícia que foi divulgada no sábado à noite. Muito triste. Muito triste. 39 anos, né? Um exemplo de profissional, teve uma ruptura
no tendão de Aquiles e agora vai ter aí uma longa recuperação pela frente, né? Ele tem a força, né? Para que pelo menos consiga retornar para encerrar a sua carreira aí, o grande Juan, um dos grandes zagueiros aí da história do futebol brasileiro. Meus amigos, Paquetá não vai começar jogando. Joga quarta-feira. Vai jogar. Claro. Será que ele vai ter a companhia de William Arão? Você acha mesmo que o Flamengo vai gastar uma grana nessa tal de força-tarefa, o termo usado pela Patati, com a ajuda do Cruzeiro, porque tem interesse no Dedé, para trazer os caras dos Estados Unidos para eles chegarem só mais cedo e indo para o Maracanã para ver o jogo? Mas se eles jogarem a partida toda, complica mais, né, Quessadinha? Bom, aqui tá um ex-craque. Pergunta pro ex-craque jogando num dia e no outro se ele deixaria, se tiver no mínimo de condição, se ele deixaria de defender por 45 minutos que fosse o time dele. Já passou por isso? É claro que é desumano, mas enfim. Já passei, não numa distância tão grande, já joguei num dia pela própria seleção, no outro dia pelo clube. Onde foi o jogo? Foi um jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil e o jogo da seleção acho que foi em São Paulo. Um dia antes. Não era nenhum grande problema. Agora, eu acho que vai muito da condição física de cada um. Tem gente que demora mais a se recuperar, jogador que demora mais a se recuperar, tem outros que demoram menos. Eu acho que a intenção, tanto de Cruzeiro quanto de Flamengo, especificamente nesses jogos da seleção, é você ter todo mundo à disposição. Entendi. Entendeu? O Barbieri, que está aí na... bom pro jogo, pro segundo jogo, né? Então, assim, ele poder saber se pode jogar com 2 volantes, ou se não, for jogar com um volante só, com um time mais ofensivo. Acho que, assim, a diretoria vai fazer a parte dela, né? A fisiologia e comissão técnica vai ter que fazer a sua parte numa avaliação. Agora, se você olhar pro adversário e ver que ele está completo, é diferente de você olhar e ver que ele está todo remendado. Sem dúvida. Então, acho que a ideia é muito boa. Né? Por que não o jogo da seleção ter sido hoje? Os jogadores sairiam de lá hoje, porque de sexta para hoje dava para jogar, o Tite mudou, enfim. Não sou eu aqui que vou fazer calendário, mas o bom senso poderia ter agido em prol do grande momento que é a semifinal da Copa do Brasil. É verdade. Tá muito chata essa história. O que o Quesada falou no início do programa, eu assino embaixo. Porque o jogador do Corinthians convocado provavelmente estará no jogo. O do Flamengo não estará. O Renato Augusto alegou problemas pessoais, pediu para não ir jogar com a seleção brasileira. Quer dizer, o jogador ele pode pedir problemas pessoais. O clube vai lá, ajoelha na porta da CBF pedindo para liberar o jogador da segunda partida que fosse. E não pode liberar de jeito nenhum. Tá ruim a situação, tá mal gerido isso. A CBF, a seleção, o Tite, o Edu, quem quer que seja, não tá sendo coordenando a situação de uma forma equânime, equilibrada. Eu vou tirar um de cada um, aí na verdade tira de um, mas não tira de outro. Eugênio, quer ver a maior prova disso? Que não está sendo bem conduzido o negócio? Para a final, os 2 finalistas da Copa do Brasil não terão jogadores convocados para a data FIFA de outubro. A própria entidade já reconheceu o erro. Se ela reconheceu o erro para outubro, por que não resolve o erro agora em setembro? É verdade. Não era muito difícil liberar o Paquetá. Pode ir, Dedé, pode ir. Se o Renato Augusto não faz falta e ninguém foi convocado para o lugar dele, o Paquetá também não vai fazer tanta falta. É um jogo contra El Salvador. El Salvador. Eugênio, o Ederson também pediu para não ser chamado. O goleiro. Dispensa o goleiro. Está na mesma situação do Renato. E os clubes vão ter que assinar, o Edu Gaspar disse lá nos Estados Unidos, vão ter que assinar um termo de responsabilidade porque não se respeita o prazo de 66 horas de um jogo para o outro. Eles jogarão 24 horas depois. Desde que eles entrem em campo também. Muito bem, o Cuéllar vai participar do jogo entre Colômbia e Argentina. Ele não é titular também nesse momento na seleção da Colômbia, mas está lá, pode participar do jogo. Olha só, minha gente. Quarta-feira, Flamengo e Corinthians. Árbitro escalado. E o jogo já começou fora de campo. O Flamengo está chiando com a escalação
do árbitro Braulio Machado. Braulio Machado. Árbitro de Flamengo e Corinthians irrita a diretoria carioca por atuação no passado. Qual foi a atuação? Véspera da abertura da Copa do Mundo, última rodada do Brasileirão antes da Copa, Palmeiras e Flamengo 1-1 no Allianz Parque, que teve aquela confusão toda, vários jogadores expulsos, uma entrada forte do Felipe Melo no Vinícius Júnior, que originou todo o problema. Esse é o árbitro. E aí o presidente Eduardo Bandeira de Melo está chiando. Não gostou da escalação. Faltou bom senso? Ou vocês acham que não tem absolutamente nada a ver? A reclamação do Flamengo procede ou não? Ele não foi bem naquele jogo mesmo. Não foi. Agora, eu acho que se você... Vou falar de uma... ter a noção de se de fato houve um protesto do tipo que eu vou mencionar dentro da CBF. Quando sai a escala, você gritar é jogar pressão no árbitro. Você pode chegar na CBF e publicamente dizer, olha só, a gente não quer que nunca mais o Braulio da Silva Machado apite um jogo nosso. É um veto que a CBF pode também publicamente dizer, não aceitamos esse tipo de veto. Quando você discute a escala depois da escala pronta, você joga a pressão pro árbitro. Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais longe, PVC. Eu não sou especialista em arbitragem, se o Simo e a Nadine puderem nos ajudar. Isso. São 2 jogos na rodada, são 2 jogos super importantes. Com todo respeito ao árbitro, que eu não o conheço. Claro. É o melhor árbitro? Está entre os 2 melhores árbitros do Brasil? Não. Então já está errado. Tá certo, tem razão. Está errado. Teria que ser os 2 melhores árbitros. Um para Palmeiras e Cruzeiro, outro para Flamengo e Corinthians. E eu sou a favor disso. Jogo gigante, árbitros do mesmo tamanho. Eu acho que um deles hoje é paulista, que é o Rafael Klaus. Aí não ia entrar em nenhum dos 2 jogos, mas depois já tem o Daronco que pode entrar. Beleza. Aí vamos pro terceiro. Vamos lá, quem é? O Wilton Sampaio? Que pode ser, por exemplo. Esteve na Copa do Mundo como porque árbitro de eu acho que essa discussão ela sempre vai existir, porque os árbitros no Brasil, eles não são mal intencionados, eles são ruins. Isso é fato, isso é verdade. Um errou contra A, outro errou contra B e assim sucessivamente, vai ter sempre erros. Então alguém sempre vai chiar. Então se você coloca os melhores árbitros, claro que não sendo do estado em que ele vai apitar o jogo, seria o mais plausível. Mas, de novo, são erros recorrentes de quem pensa o futebol, mas deixa de pensar na hora... Poderiam evitar, né? Poderiam evitar. Eu acho que aceitar veto, João e amigos, não é muito legal, porque se você começar a aceitar veto de todo mundo, daqui a pouco você não vai ter mais árbitro para escalar, né? Porque se a cada erro do árbitro, eu tô com o Edmundo, acho que não existe má fé, existe erro, né? Porque é difícil realmente apitar e às vezes os caras não estão preparados. Agora, nesse caso, diante de tudo que aconteceu, quem é que disse que o árbitro ia sair de Camburão, deveria sair de Camburão? Foi gente do lado do Flamengo, porque considerou que a arbitragem foi terrível para o Flamengo. Nós estávamos na Rússia, eu confesso que não acompanhei muito bem o jogo. Se você... A abertura da Copa, na véspera da abertura da Copa, o lance do Felipe Melo. Foi o do Felipe Melo no Vinícius Júnior. Se você puder evitar, é um problema a menos para a entidade. Às vezes falta um pouquinho de sabedoria para a CBF para tratar de alguns casos. Sabe, vai trazer uma discussão totalmente desnecessária. Está todo mundo discutindo por que se convocou jogadores que estão na Copa do Brasil para defender a seleção brasileira. Já é um problema que está sendo discutido. Aí a CBF vem e coloca um árbitro que recentemente fez uma arbitragem que prejudicou esse ou aquele. Uma arbitragem polêmica, digamos. Isso, cara. Realmente, às vezes, pensar custa, né? Pois é, e aí já coloca uma situação de desgaste antes do jogo, reclamação, como o PVC disse muito bem, já se começa a fazer uma pressão em cima do árbitro, mas tem um outro assunto, o Godrinho Neufert está aí para falar com a gente, do Corinthians?